Olá, hoje é 24 de outubro de 2025 e aqui no Opa News BR a gente vai desenvendar uma história que é puro marketing genial, só que disfarçado de rock and roll. Pode esquecer aquela história da invasão britânica que todo mundo conhece. Essa aqui é a história de como os Rolling Stones não só chocaram os Estados Unidos, mas transformaram cada pingo de controvérsia numa máquina de fazer dinheiro. Vamos mergulhar nessa tal de rebeldia lucrativa. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai passar por 5 atos. Primeiro, como eles se criaram como o completo oposto dos Beatles. Depois, o caos que eles instalaram na TV americana. Aí a gente vai ver como cada escândalo foi, na verdade, uma peça na construção da marca deles. Em seguida, o choque inevitável com a censura. E, por fim, a grande lição. Como eles viraram mestres numa arte que a gente vai chamar aqui de rebeldia lucrativa. Para entender os Stones, a gente precisa voltar no tempo, lá para meados dos anos 60. Pensa bem, os Estados Unidos estavam de 4 por 4 rapazes de Liverpool, os Beatles. Ternos alinhados, sorrisos perfeitos, o palco estava prontinho para receber mais heróis. Só que o que chegou, bom, foi algo completamente diferente. A divisão era gritante. De um lado, os Beatles, os genros que toda mãe sonhava em ter. Do outro, os Rolling Stones. E olha, a estratégia do empresário deles, Andrew Loog Oldham, foi totalmente deliberada. Se os Beatles são os anjinhos, a gente vai ser o exato oposto. Agressivos, ousados, perigosos. Foi uma jogada de mestre para um mercado que nem sabia que precisava de vilões. Só que tem um detalhe, né? Só a imagem não vende disco se não tiver uma música de sucesso por trás. A primeira vez que eles pisaram nos Estados Unidos, em junho de 64, foi um fiasco. Nas palavras do baixista Bill Wyman, um desastre. A lição foi bem clara. Para a rebeldia dar certo, ela precisava de uma trilha sonora que grudasse na cabeça das pessoas. E essa trilha sonora, ela chegou. Com a música Time Is On My Side no top 10, os Stones ganharam uma segunda chance. E não era qualquer chance, não. Era o maior palco da televisão americana, o The Ed Sullivan Show, o mesmíssimo lugar que tinha transformado os Beatles no fenômeno mundial. Dia 25 de outubro de 1964. Eles sobem naquele palco e o que acontece é puro pandemônio. A reação da plateia foi uma coisa tão intensa, tão histérica, que engoliu a produção do problema. Era diferente da Beatlemania. Era mais selvagem, mais cru. A América estava sendo apresentada a uma força totalmente nova. O próprio Ed Sullivan, o cara que apresentou os Beatles ao país, ficou perdido. Ele não sabia o que fazer. A citação na tela de estudo. Ele ficou desorientado. A histeria ali no estúdio era outra coisa, era caótica. Ele pedia silêncio, mas a verdade é que os Stones tinham soltado uma energia que aquela TV comportada dos anos 60 simplesmente não conseguia controlar. E a reação do Sullivan foi imediata e furiosa. Ele fez essa promessa ali, ao vivo, basicamente banindo a banda do programa mais importante do país. Para o establishment, para os donos da moral e dos bons costumes, os Stones não eram só uma banda. Era uma ameaça à ordem. Uma ameaça que precisava ser parada. E o problema não era só a música ou o barulho, sabe? O que realmente chocou a América conservadora foi a aparência deles. Como o próprio Sullivan escreveu para a banda, o público reclamava do visual desleixado, dos cabelos compridos, das roupas. Eles eram uma quebra visual e cultural com tudo que era considerado decente na época. E qual foi a reação dos Stones? Em vez de pedirem desculpas, de baixarem a cabeça, eles dobraram a aposta. Ser banido, ser odiado pelos pais, aquilo era o melhor marketing do mundo. A marca dos bad boys do rock não foi um acidente, foi uma estratégia que nasceu ali, naquele momento de caos. Aliás, se esse tipo de análise faz a sua cabeça, aproveita e já se inscreve aqui no canal do Opa News BR no YouTube, porque tem muito mais de onde essa veio. E a partir dali eles alimentaram essa imagem sem parar. Essa linha do tempo mostra bem a escalada. Uma briga em Paris, o famoso incidente da mijada num posto em Londres, hotéis em Nova York se recusando a hospedar os caras, capa de disco com a banda vestida de mulher. Cada manchete era mais um tijolo na construção da lenda rebelde. Mas não era só bagunça, não. A rebeldia deles também vinha com palavras, com declarações que desafiavam os pilares da sociedade. Quando Keith Richards se declarou ateu em público, ou quando Brian Jones defendeu a rebelião como algo essencial, eles estavam cutucando vesperos, mexendo com assuntos que eram um verdadeiro tabu. Só que toda essa rebeldia estava prestes a encarar o seu maior teste. Em 1967, o que parecia impossível aconteceu. Eles foram convidados de volta para o programa que os baniu, o Ed Sullivan Show.
Era o confronto final, a imagem de rebelde contra a máquina do capitalismo da televisão. A situação era bem clara. Eles queriam divulgar a música nova, mas o Ed Sullivan não ia permitir de jeito nenhum uma letra que ele achava abertamente sexual no programa de domingo à noite. O ultimato foi direto. Ou a letra muda, ou vocês não tocam. Simples assim. E essa era a frase ofensiva. Let's spend the night together. Ou vamos passar a noite juntos. Para os censores da rede de TV, a palavra noite era uma sugestão sexual explícita demais para a audiência familiar. E essa foi a solução segura que a emissora propôs. Trocar noite por tempo. Vamos passar um tempo juntos. Uma única palavra que, na cabeça deles, tiraria toda a carga de sugestão da música. E o que os maiores rebeldes do rock fizeram? A citação do Bill Wyman é de uma honestidade que chega a ser brutal. Eles cederam. A verdade é que a exposição que o programa do Sullivan dava valia mais do que a integridade de uma única palavra. Naquele momento, o negócio venceu a rebeldia. E essa decisão deles não foi um caso isolado, não. Para a gente entender a genialidade da estratégia dos Stones, a gente precisa comparar a escolha deles com a de outros artistas que passaram pela mesmíssima pressão no mesmo palco. E essa tabela aqui coloca tudo em perspectiva. Olha só. No mesmo palco, o Bob Dylan se recusou a mudar a música e simplesmente foi embora. Virou um herói. O The Doors prometeu que ia mudar, mas na hora H ignorou e cantou a letra proibida. Resultado? Banidos para sempre. E os Stones, eles acharam o caminho do meio. Reclamaram, reviraram os olhos, mas no fim, tocaram a versão censurada. Eles foram os profissionais. E é isso que ilustra perfeitamente o que a gente pode chamar de rebeldia lucrativa. É a arte de usar a controvérsia para construir uma marca poderosa, para gerar publicidade gratuita e se conectar com um público jovem, mas saber a hora exata de recuar para garantir o acesso aos maiores mercados e aos maiores lucros. As consequências de cada escolha foram muito claras. O Dylan virou um mártir da contracultura. O The Doors solidificou a imagem de perigoso e foi banido. E os Rolling Stones? Bom, eles conseguiram exatamente o que queriam. Um hit número 1, a atenção de milhões de pessoas e a consolidação do lugar deles no topo do mundo da música. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta que define não só os Stones, mas talvez toda a história do rock. Onde é que termina a rebeldia e começa o negócio? A linha é bem tênue, mas a carreira dos Stones talvez seja a resposta mais honesta que a gente já teve para essa pergunta. Se essa viagem pela estratégia por trás do rock foi interessante, então se inscreve aí no canal Opa News BR. A gente tem muito mais histórias como essa para desvendar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.